Toda semana é uma decisão polêmica, uma fala autoritária e mais confusão política disfarçada de defesa da democracia. No vídeo de hoje, vamos mostrar os bastidores dessa novela do poder que transformou o ministro em celebridade e tribunal em palco político. Porque no Brasil atual, parece que quem mais fala em democracia é quem menos gosta de ser questionado. Peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a compartilhar este conteúdo com mais pessoas. Agora, vamos aos detalhes da notícia. No ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, depois que o Itamaraty enviou à Câmara um documento que citava a possibilidade de intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil. Lula considerou um erro o envio do documento e avaliou que o tema foge da alçada do Itamaraty. O Ministério das Relações Exteriores nega que tenha havido a ligação entre o presidente e o chanceler. O governo dos Estados Unidos classificou como absurda a avaliação do Itamaraty e reafirmou que a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas não prevê qualquer intervenção militar no Brasil. Bom, Marcelo, a gente lembra agora também que as comissões de Relações Exteriores da Câmara e também do Senado acabaram convocando o chanceler Mauro Vieira para explicar a fundamentação, o fundamento, né, dessa declaração, desse documento ali, com receio de alguma intervenção militar por parte dos Estados Unidos em território brasileiro. É uma sucessão de trapalhadas, né? Porque como é que você pode imaginar que o Itamaraty, né, tinha uma reputação, né, de excelência na diplomacia, e ele hoje virou um diretório do PT. Né? Ele reverbera o discurso dos petistas. Nesse caso, o presidente quer dar bronca no ministro, no chanceler, mas esse é o discurso do PT, né? De que a classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas é uma ameaça à soberania nacional que poderia até resultar numa intervenção militar. Foi exatamente isso que eles disseram, só que agora o Itamaraty, para completar o desastre, teve a capacidade de colocar isso, né, num documento oficial enviado para a Câmara dos Deputados. Ou seja, o governo brasileiro, através do seu Ministério das Relações Exteriores, está acusando um país amigo, né? o país mais importante do mundo, de estar cogitando, né, de uma invasão ao território brasileiro. O Ministério das Relações Exteriores está dizendo para o Parlamento brasileiro, em documento oficial, né, que receia que os Estados Unidos invadam o Brasil, ou seja, está admitindo que isso poderia estar sendo cogitado pelo governo Trump. Né? Além de ser uma tolice, uma bobagem, uma coisa que não tem pé nem cabeça, né? Isso em termos de diplomacia é um desastre. Né? Isso nada menos diplomático do que você atribuir a um país amigo a intenção de invadir o seu próprio país. Então, é uma atuação desastrosa, né, que a gente tem visto, infelizmente, se repetir da parte do Itamaraty, que, repito, já foi apontado como uma ilha de excelência no serviço público federal. Né? Infelizmente, parece que as coisas mudaram bastante. Pois é, nós já falamos tanto, né, que o Brasil se tornou um anão diplomático e parece que Lula deu uma bronca aí no chanceler Mauro Vieira, não gostou do documento que foi apresentado à Câmara dos Deputados, ali esclarecimentos, né, e sobre a possibilidade de uma intervenção militar dos Estados Unidos invadirem o território brasileiro. Foi uma declaração, e o pior, usar o Itamaraty. Uma coisa é você falar uma bobagem dessa na rede social, na sua conta pessoal, e mesmo assim seria muito grave, porque trata-se de uma autoridade brasileira. Agora, você usar o Itamaraty, né, o Alexandre, que acabou de falar, né, 50 anos de Brasília, imagina, eu cresci com o meu pai falando nomes como Itamaraty, ministro do Supremo Tribunal Federal. Esses nomes eles vinham com pompa da boca do meu pai, um cidadão do interior de Minas, Lavras. Então a gente cresceu com essa coisa, né? O Itamaraty.
e hoje o Itamaraty se tornou um puxadinho político. Imagina, o Itamaraty fez notinha política em relação às confusões entre Alexandre de Moraes e os Estados Unidos, entre Alexandre de Moraes e Donald Trump. Processos particulares contra Alexandre de Moraes e a Rumble e a Trump Media. Ou seja, o Itamaraty hoje, meu pai não falaria, o Itamaraty hoje, infelizmente, virou... Desenhos animados tornam ideias complexas. Por exemplo, que é parado lá na Guerra Fria, todas as declarações e falas têm cheiro de naftalina, mas o Mauro Vieira dizer que os Estados Unidos podem intervir no Brasil, o Mauro Vieira que sentou várias vezes com o secretário de Estado Marco Rubio, que tentou de alguma forma e até conseguiu até um certo ponto abrir algumas portas que estavam totalmente fechadas para que o governo Lula conversasse com o governo dos Estados Unidos. Dar uma declaração dessa é inacreditável, ou seja, parece que eles querem mesmo usar o nome dos americanos para fins eleitoreiros. Eles querem colocar essa coisa de que a direita vai se alinhar aos americanos e se a direita vencer em outubro, os americanos vão invadir o Brasil. Parece que a narrativa é essa. Agora, para o Lula ter dado essa bronca, é porque pode ser que nos bastidores alguma coisa em relação às tarifas esteja acontecendo, alguma negociação. Falamos essa semana, ao longo da semana toda, sobre a sessão pública. O senador Flávio Bolsonaro estava lá e que há conversas da comissão do Lula em relação às tarifas, conversas de bastidores com o governo Trump. Pode ser que tenha sido um baita tropeço do Mauro Vieira. Agora, Paula, rapidamente, vocês falavam do boi bombeiro, só queria contar aqui para a nossa audiência, para vocês, para o mestre Alexandre, aqui na Califórnia, esses incêndios que a gente tem aqui, né, esses incêndios famosos, fica tudo muito seco às vezes. Há alguns anos, a Fundação Reagan, e aqui tem aqueles ambientalistas que são chatos, que não se preocupam com o ambiente, só querem lacrar mesmo. Não pode limpar, não pode fazer queimada controlada, tudo isso que a gente vê no Brasil também. E em volta da Fundação Reagan, esses ambientalistas não deixaram limpar a vegetação que estava seca, que estava morta, e aquilo estava causando uma preocupação muito grande. Pois bem, a Fundação Reagan, mestre Alexandre, o que eles fizeram? Eles colocaram mais de 150 bodes e cabras e eles comeram a vegetação toda em volta. Resumo da ópera: no último grande incêndio na região da Fundação Reagan, e tem imagens, até imagens aéreas disso, exatamente onde o fogo que foi avançando morro acima, né, fica aqui no Simi Valley, o fogo parou exatamente onde as cabras e os bodes comeram toda a vegetação e fizeram a limpeza. Que vão viver no meio rural, né? Das pessoas que vivem mais perto da natureza que eles. Eles vivem perto dos livros que falam essas histórias, né? Mas não aprenderam a rastejar no capim, né? A colher minhoca com a mão, tão distantes da natureza. Alexandre, já fica comigo que eu vou trazer um outro assunto, mas que tem relação aí com essa bronca dada pelo presidente Lula ao chanceler Mauro Vieira, porque o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, convidou mais de 60 países para uma reunião sobre o combate ao terrorismo de extrema esquerda. O encontro está marcado para o dia 16 de julho e deve reunir ministros e também autoridades de diversos países para discutir a cooperação internacional no combate a esse tipo de ameaça.
E aí, Alexandre, claro, o Brasil foi convidado, o ministro Mauro Vieira ainda avalia se vai ou não participar do evento e, claro, a gente lembra, a Ana também lembrou bem que esse convite, esse evento ocorre no meio justamente das negociações entre Brasil e Estados Unidos sobre o tarifaço, né, a possibilidade da imposição ali de 25% de tarifas sobre determinados produtos brasileiros. O problema é bem maior do que essas circunstâncias. O problema é o desmonte de instituições que, historicamente, orgulhavam o país e mantinham estabilidade, soberania, confiança. O Itamaraty é um deles. Forças Armadas também. São instituições que não são de governo, são do Estado brasileiro. E eu não sei se vocês já falaram nisso, o Boulos havia anunciado para o dia 2 de julho o lançamento de um negócio chamado Conselho Nacional de Política Externa, com 6 subconselhos. Acho que foi ordem do Lula, mandou suspender, dia 2 de julho, devia ser anunciado lá na Bahia. É gente que quer fazer a política externa do Brasil. Mas quem são? Alunos de relações internacionais, professores, sindicatos, MST, era isso. Então era só fechar o Instituto Rio Branco. Wait, this cat is a World Cup goalkeeper? Just tap Cat Keeper Save and edit. OTAN, Trump pede corte de todo e qualquer comércio com a Espanha, incluindo visitas. Não falem nem com eles. Não falem nem com eles. Espanha é o único membro da aliança que não assumiu o compromisso de elevar os gastos com defesa a 5% do PIB até 2035, meta aprovada na cúpula anterior. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou nesta quarta-feira o corte de todo o comércio americano com a Espanha durante coletiva de imprensa ao lado do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, na cúpula de aliança em Ankara, na Turquia. A Espanha é um parceiro terrível na OTAN, não participa, não paga. Não quero saber nada da Espanha. Cortem todo o comércio com a Espanha, por favor, incluindo as visitas, disse Trump. Não fale nem com eles. São uma causa perdida, pessoas ruins. O presidente afirmou ter dado a instrução diretamente ao secretário do Tesouro, Scott Bessent. A Espanha é o único membro da OTAN que não assumiu o compromisso de elevar os gastos com defesa a 5% do PIB até 2035, meta aprovada na cúpula anterior da aliança. O país gastou 2,1% do PIB em defesa em 2025, ante 1,4% em 2021, avanço que Rutte reconheceu ao vivo, cortando a fala de Trump. Você fez a Espanha pagar 2%. Eles deram um passo enorme no ano passado. Trump ignorou a ponderação. O atrito com Madrid se acumulou ao longo de 2026. Em março, o governo socialista do primeiro-ministro Pedro Sánchez recusou o uso das bases militares de Rota e Moron no sul do país para as operações americanas contra o Irã e fechou o espaço aéreo espanhol para aviões dos Estados Unidos envolvidos na guerra. Sánchez classificou a ofensiva como intervenção militar injustificada e fora do direito internacional. Os títulos espanhóis, que já operavam em queda antes da coletiva, aceleraram o recuo com as declarações de Trump. O rendimento do bônus espanhol de 10 anos subiu 7 pontos base para 3,54% e o índice IBEX 35 aprofundou as perdas, acumulando queda superior a 1% na sessão. O ETF iShares MSI Spain recuava 5,7% nas negociações em Nova York após a declaração, segundo dados da sessão de março, quando Trump fez ameaça semelhante pela primeira vez. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença.